Olá, boa noite. No dia 4 de outubro de 2020, eleitores de todo o país vão às urnas para escolher os novos representantes municipais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Há pouco mais de 8 meses das eleições, o momento é de preparação e regularização da situação para eleitores e também para quem pretende disputar os cargos. E para entendermos mais sobre o calendário eleitoral, recebemos aqui no Jornal da Univates a juíza e diretora do Fórum de Estrela, doutora Karen Pereira. Doutora Karen, seja bem-vinda aqui à TV Univates. Obrigada, boa noite. Boa noite. Doutora Karen, alguma mudança, falando das eleições então de 2020, alguma mudança que seja importante, a gente está falando em relação às últimas eleições que nós tivemos, alguma coisa importante que mudou nesse período, doutora Karen? O que, na verdade, com relação à propaganda em si, não houve muita modificação, mas há uma preocupação com as fake news. Então, na resolução atual, que vai viger durante essas eleições, já se presume que o candidato, o partido ou a coligação tenham adotado as medidas de verificação, o mínimo de legitimidade, né, de veracidade daquela notícia veiculada. Então, para não gerar aquela notícia de forma tão irresponsável, né, quando se dar essas informações, por já se presumir essa responsabilidade, a questão então vai ficar mais no sentido de ficar mais liso, né, o pleito. Perfeito. Estamos ainda no processo para chegar até lá. Até lá nós temos algumas datas, alguns prazos, tanto para eleitores quanto para partidos e os candidatos. Falando de partidos e candidatos, até que data que eles têm, digamos, para fazer as coligações, para lançar a sua candidatura, como é que vai funcionar? Então, até ser lançado, sabermos quem serão os nossos candidatos. Até quando vão esses prazos? Então, começa dia 20 de julho. O prazo de convenções é até 5 de agosto. A partir daí, então, já se tem desenhado as convenções internas de cada partido ou coligação que resolveram se estabelecer, os nomes dessas candidaturas. E tem até o dia 15, então, de agosto, para fazer o registro junto à Justiça Eleitoral. Perfeito. E outro prazo importante, nós estamos falando do outro lado, de quem vota, dos eleitores, é a questão ali do título de eleitor. Esse ano, a partir desse ano, as eleições vão ser pela biometria. Sim. Como é que está a situação, doutora Karen, no Fórum de Estrela, dos eleitores de Estrela? Esse prazo já terminou em Estrela, isso? Então, é muito importante ressaltar que em 21 de agosto de 2019 encerrou o recadastramento biométrico em Estrela. Então, 3.000 eleitores em Estrela não participaram desse recadastramento. O que essas pessoas sofrem com isso? A consequência, os títulos foram cancelados. Então, quem não compareceu no dia 21 de agosto para fazer o recadastramento está com o seu título cancelado e a partir daí temos várias consequências, não poder, por exemplo, fazer uma matrícula em faculdade, não obter o diploma, não poder fazer um passaporte, enfim, contratação de financiamento com o banco público, várias consequências. Então, essas pessoas já estão com os títulos cancelados e devem se dirigir o quanto antes, imediatamente, ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. Até 6 de maio é possível fazer a primeira via do título, fazer transferência de título e também regularizar essa situação do recadastramento. A partir de 6 de maio, fecha o cadastro eleitoral. Então, se alguém ficou numa situação irregular, por exemplo, está com seu título cancelado e não providenciou, e irá precisar, logo na sequência em junho, julho, agosto, seja o ano eleitoral fica fechado ali para fazer as eleições, o cadastro eleitoral fica fechado, então não tem como mexer e as pessoas sofrerão essa consequência. Então, por isso a importância de observar essa data e essa recomendação de que os eleitores de Estrela precisam regularizar o recadastramento o quanto antes. Perfeito. Doutora Karen, questão de propaganda eleitoral, os candidatos vão então querer se divulgar, né, para conseguir o seu voto. O que vai ser permitido esse ano? Exemplos de muitos anos tivemos panfletagem, enfim, outdoor será permitido. O que será permitido ou não e a partir de quando? De quando até quando que os candidatos podem fazer essa propaganda eleitoral? Então,
a questão da propaganda não houve muita modificação dos anos anteriores. Então, os outdoors não podem, as questões em geral de fixação em bem público também não pode, se é permitido bandeiras ao longo da via, desde que não atrapalhem o trânsito, não tem nenhuma medição ainda de bandeiras, mas claro que não pode ser tamanho de outdoor, e veículos podem, né, conter adesivos, desde que não ultrapasse meio metro quadrado, se quiser ter o adesivo na parte do vidro traseiro tem que ser aquele multiperfurado. Então essas questões que já estavam ocorrendo, carros de som, individualmente transitando, como nas eleições passadas já não é permitido também, então deve ser só em carreatas, passeatas, comícios ou na própria sede do partido ter o veículo, mas não pode mais aquele veículo individualmente transitando e em todos os bairros e ruas da cidade como se via, né? Claro. Então essa questão aí não pode. Sim, e todos os gastos que estão envolvidos, né, nesta campanha eleitoral, existe algum limite de valor a ser gasto? Os candidatos podem receber doações? Como que funciona? Tem alguma restrição quanto a isso? Sim, existe, a legislação prevê toda essa questão de limites e a questão importante de se falar é do fundo eleitoral, que destinou a questão não se pode mais receber doações de empresas e pessoas jurídicas, então foi criado esse fundo já das outras eleições, né? Mas neste ano então são 2 bilhões destinados para a campanha eleitoral. Então, e o que não entra nos limites que cada um... a inovação, vamos dizer assim, é que não entra no limite a gastos com contábeis, com um profissional da contabilidade e advogados. Doutora Karen, se a população ver alguma irregularidade, o que ela pode fazer então para denunciar, enfim, qual que deve ser o posicionamento caso veja algo dessas coisas que não poderia estar acontecendo, qual que deve ser o procedimento? Bom, pode encaminhar ao Ministério Público Eleitoral, que é o órgão que tem legitimidade para apurar essas irregularidades e entrar com as demandas junto à Justiça Eleitoral. E também nós tivemos algo que funcionou muito bem nas outras eleições, foi o Pardal do TSE. Qualquer notícia, principalmente no dia das eleições, ou a panfletagem, derramamento de santinhos, alguma situação de boca de urna, foram acionadas pelo sistema Pardal do TSE e nós tivemos bastante êxito. Inclusive em Estrela nós tivemos prisões e foi bem agitado, mas muito se deve também a essa comunicação hoje pelos veículos de comunicação social, assim, né? Perfeito, bom, agradecemos a sua presença aqui no Jornal da Univates, com certeza é um tema, estamos há 8 meses das eleições, mas sempre tem tema, tem assunto para conversar sobre as eleições, é importante que as pessoas estejam a par de tudo isso. Muito obrigada pela sua presença, doutora Karen. Eu que agradeço. Nós vamos então para um rápido intervalo, voltamos em seguida. No Rio Grande do Sul, mais de 1.700.000 contribuintes têm direito ao desconto de bom motorista no IPVA 2020. Esse desconto decorre de um período sem infrações cometidas no trânsito. Além disso, mais de 500.000 proprietários têm direito à redução no tributo com o desconto do Bom Cidadão, que se dá pela participação no programa Nota Fiscal Gaúcha. Ambos podem ser acumulados e são válidos para pagamento do IPVA antecipado ou conforme calendário de vencimento por placas. A Prefeitura de Nova Brécia divulgou o edital de processo seletivo para selecionar candidatos de nível técnico e superior para a recomposição de 2 vagas em caráter temporário, para as funções de médico de saúde da família e também de técnico de enfermagem. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de janeiro pelo site www.schnor.com.br. Mais informações na Prefeitura de Nova Brécia. E agora conferimos a previsão do tempo. Amanhã o sol aparece com nebulosidade variável no vale e pode ocorrer a formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia. As temperaturas permanecem amenas. Em Lajeado, as marcas ficam entre 18 e 29 graus. Em Antagorda, a mínima é de 14 e a máxima de 27. Já em Pouso Novo, as temperaturas variam entre 15 e 28 graus. No próximo bloco, a gente confere as matérias de retrospectiva. Nós já voltamos.
A busca por uma melhor qualidade de vida. Para alguns, isso só pode ser alcançado mudando de país. Na primeira matéria de retrospectiva de hoje, te mostramos que nos últimos 5 anos, o número de brasileiros que se mudou para o exterior cresceu em 57%. Em Lajeado, não é diferente. Começar a vida do zero, construir uma família, um novo emprego, um novo lugar para viver. Opção de destino é o que não falta, e agências de turismo da região já perceberam um aumento nessa demanda. O pessoal tem procurado muitos países que permitem ao brasileiro o trabalho, né? O trabalho legalmente. Então, por exemplo, a Austrália, a Irlanda tem uma procura bem grande, justamente para fugir talvez um pouco da questão nacional, que tá um pouco complicado, né? Então, o pessoal busca oportunidades fora. Tainá é uma dessas pessoas que saiu do Brasil. Há quase 4 anos, ela se mudou com o marido para a Inglaterra. Eu acho que a minha vontade de sair do Brasil, de explorar novos países, né, ela começou bem cedo, quando eu era adolescente. E isso vem me acompanhando desde agora e aflorou cada vez mais com o passar dos anos. A gente tinha 2 opções, ou começar a vida em Lajeado, juntos, né? Ou começar em São Paulo. E como a gente tinha que começar a vida do zero, por que não em outro país? Mas ela não é a única. Só nesse ano, cerca de 450 gaúchos foram para o exterior. No país, esse número aumenta para 21 mil pessoas. Experiência que tem o poder de mudar a forma de agir e de ver as coisas. E hoje eu sinto que minha vivência aqui tem me mudado muito como pessoa, sabe? Porque realmente são experiências que fazem a gente mudar a vida da gente, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente olha para as coisas. Hoje eu sou uma Tainá bem diferente do que a Tainá que chegou aqui há quase 4 anos. E para quem quer esse desafio, elas ainda dão algumas dicas. Já venha com um curso meio que internacional ou alguma coisa que te ajude na área, porque como eu não terminei a minha faculdade, eu cheguei a trancar ela e vim sem faculdade, toda a experiência que eu tinha no Brasil, todo o meu currículo, tudo que eu trabalhava lá é diferente daqui. O primeiro passo é buscar uma agência, né, na verdade, para saber quais são os teus objetivos. Porque tem muita gente que busca um país, mas depois acaba vindo aqui conversando e vê que não é aquele país que é o interessante para ela. Então, eu quero ir para a Irlanda, mas eu não gosto de frio. Então, não combina muito, né? Então, às vezes, sentando aqui, conversando, a gente explica o que cada país tem de regras, como é que funciona, como é que é a vida lá, o custo de vida, toda a questão de preparação, né? Tudo envolve a preparação do intercambista. O governo do Rio Grande do Sul protocolou na Assembleia Legislativa convocação extraordinária para a votação do pacote do funcionalismo público. 9 matérias devem ser analisadas pelos deputados na próxima semana. 5 projetos de lei complementares foram reformulados. 2 se mantêm e outros 2 são novos. As propostas começam a ser discutidas pelos deputados no plenário a partir da próxima terça-feira, dia 28. Estão previstos pelo menos 4 dias de votações, encerrando-se no dia 31. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas foi inaugurada no mês de dezembro, em Lajeado. Dos 20 inquéritos instaurados até agora, 18 já tiveram a autoria apurada e os envolvidos foram indiciados. No total, 28 pessoas. Durante o período, também foram registradas 39 ocorrências policiais na Draco, que também recebeu 64 ocorrências de outros órgãos. Furto de veículos, roubo a pedestres e estabelecimentos comerciais, tráfico de drogas e receptação de veículos são alguns dos casos apurados. E no próximo bloco tem mais matéria de retrospectiva. A gente já volta. O vestibular da Univates está com inscrições abertas. Ao todo, são oferecidas 35 opções de cursos de graduação presenciais e 18 na modalidade EAD. Os candidatos podem se inscrever para provas agendadas de forma gratuita no site da instituição. Interessados em realizar a prova de redação podem selecionar o polo da Univates mais próximo de sua cidade. Além das provas agendadas, outra opção para ingressar no ensino superior é a utilização da nota da redação do Enem dos anos de 2009 a 2018. Ou então, aqueles que realizaram o vestibular Univates desde o ano 2000 também podem utilizar esta nota para ingressar na instituição.
Uma comitiva de Nova Mutum, cidade de Mato Grosso, visitou a Univates no ano passado. Comitiva formada por integrantes do Executivo e Legislativo do município, universidade e representantes da cidade, que fica na região centro-oeste do país, negociaram a implantação de uma unidade do Unianálises por lá. Univates e município de Nova Mutum estudam uma parceria. Com cerca de 60 mil habitantes, fica na região norte do estado do Mato Grosso. Vai completar 31 anos de emancipação. Cidade polo da região do Vale do Arinos, que abrange cerca de 300 mil habitantes. São dimensões grandes de produção. Hoje, só na cidade, nós temos lá na área agrícola mais de 600 mil hectares de plantação. Isso eu estou dizendo da cidade, fora toda a região. E nós trabalhamos e queremos realmente modernizar neste momento a questão da matriz econômica do nosso município, que hoje é focado no agronegócio, mas nós precisamos avançar. Visita para conhecer a estrutura. Univates e comitiva de Nova Mutum discutem a implantação de uma unidade do Unianálises no Mato Grosso. E nós temos uma área para um parque tecnológico de 150 hectares. E nós estamos trabalhando junto com a Univates para que a Univates dê o pontapé inicial nesse parque tecnológico com a implantação do laboratório da Unianálise. Nós queríamos realmente conhecer em loco essa realidade que já foi nos apresentada muitas vezes em vídeo e também levando algumas mensagens para nós lá em Nova Mutum, mas nós precisávamos vir aqui conhecer toda essa realidade. A gente no Mato Grosso não é tão conhecido quanto aqui, né? Então, simplesmente dizer que é uma instituição que está vindo lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul, para Mato Grosso para se instalar e a prefeitura fazer esses investimentos, que são investimentos significativos, né? Também eles precisam se sentir confortáveis de que o parceiro se trata de uma instituição que tem o cacife para fazer o que a gente quer fazer. Então, a avaliação é a melhor possível. O Unianálises da Univates foi fundado há 25 anos. Estrutura conhecida de perto por representantes do Executivo e vereadores. Estar aqui está sendo muito importante, de ver essa responsabilidade, né, esse projeto aqui que realmente deu certo, tem 50 anos e de uma importância muito grande aqui para o município, para Lajeado, que a gente vê aqui ao entorno da faculdade, o crescimento da cidade. A melhor impressão possível, muito admirado pela exuberância, pelo tamanho, pela qualidade. Uma universidade eficiente, né, que levou todo o progresso para uma região fabulosa, que é essa região aqui do Vale do Taquari, né? E então queremos isso em Nova Mutum, a tecnologia do Univates ajudando o nosso município a crescer cada dia mais. Impressão positiva, nós tivemos em contato com a reitoria e representantes da Univates lá em Nova Mutum em algumas visitas, e a importância muito grande de estar aqui, presente, vendo todo o espaço físico e percebendo aqui da responsabilidade que esta importante instituição tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os próximos passos envolvem licitação e outros trâmites burocráticos. Eu acredito que, na pior das hipóteses, na metade do próximo ano estará operando lá. Como se trata do poder público municipal, tem o processo de licitação. Então eles abrirão agora o processo de licitação. Haverá, obviamente, um vencedor desse processo, poderá haver contestação desse processo licitatório. Então tem, infelizmente, né, uma burocracia sem vencida que pode levar alguns meses. Também, para o ano que vem, a Univates ainda busca firmar convênios para a oferta de cursos. Mesmo antes da construção, eu acredito que é possível já fazer e firmar esses novos convênios, tanto no EAD quanto escola técnica, para ser ofertado já no primeiro semestre do próximo ano, 2020. Com o objetivo de atuar e contribuir na formação de crianças e jovens das escolas municipais de Teutônia através do esporte, o projeto Sacada para a Vida vai receber aporte financeiro do Estado. Recurso estadual vai incrementar o projeto, que oferece gratuitamente aulas de vôlei no turno inverso ao escolar. Por meio da Lei Pelé, a Prefeitura vai receber cerca de R$19 mil do Estado. Como contrapartida, o município vai investir mais cerca de R$8 mil. Recurso vai ser destinado para a aquisição de camisetas de treino, uniformes de jogo, bolas de vôlei e custeio de outros materiais. E o Jornal da Univates dessa quinta-feira fica por aqui. Mais notícias amanhã a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até mais!